Agora vamos falar de um assunto muito interessante que envolve conflitos familiares. Afinal, quem não tem algum probleminha na família, não é mesmo? Você já ouviu alguma coisa sobre constelação? É uma técnica que permite localizar e resolver conflitos familiares. Nosso convidado para explicar o assunto é o constelador familiar, Rafael do Nascimento. Rafael, muito obrigada por ter vindo. Olá, tudo bem, Fabiana? Tudo bem. Eu gostaria que você começasse explicando para a gente, na tua concepção, o que é constelação familiar. Boa tarde. Boa tarde. Então, a constelação nada mais é do que um entendimento de como está o ambiente familiar e o sistema familiar. Tanto o ambiente agora, quanto o ambiente que nos antecedeu, seja da nossa família de origem, seja dos nossos antepassados. Quando compreendemos as dinâmicas ocultas que tem em cada ambiente familiar, começamos a compreender por que a nossa vida tem um determinado rumo. Tá? Então, por exemplo, assim, se nós estamos numa dinâmica em que uma família está muito enlutada, né, com um luto profundo, uma dor profunda, em que uma mãe perdeu talvez um filho, uma dor profunda de 2, 3 anos de idade, naquele ambiente familiar, aquele luto, às vezes, ele perpetra o ambiente por anos e anos. Então, geralmente, aqueles filhos, aqueles irmãos, ou talvez você que se identifique com isso que eu já citei, faz com que você comece a ter dinâmicas na tua vida sempre olhando para a dor, sempre indo para trás, como se tivesse o freio de mão puxado, é como se não fosse permitido ser alegre, né? Então, quando começamos a olhar para as dinâmicas ocultas do sistema familiar, começamos a compreender o que acontece na nossa vida hoje, tanto em prosperidade, tanto em saúde, tanto em relacionamento, porque aprendemos por modelagem. Né? Aprendemos por modelagem, seja seguindo ou nos rebelando. Né? Então, num 8 ou num 80. Só que quando seguimos fielmente aquilo, temos destinos parecidos com nossos pais e antepassados. E quando nos rebelamos, de alguma maneira, nos separamos. Então, tem que encontrar um equilíbrio. E a constelação vem para isso, para encontrar o equilíbrio. Quando você fala assim que tem que saber, né, o que aconteceu até com os nossos antepassados, surge a ideia da árvore genealógica. É mais ou menos isso que funciona na prática, a constelação? É assim? Na prática, você olha para a sua árvore genealógica, você compreende, por exemplo, assim, tem antepassados, né, que vieram da Itália, que vieram da Alemanha, que vieram da África. Qual a história? Qual o histórico que eles trazem? Né? Às vezes o teu avô, o nosso avô, o avô de alguém aqui, foi ter o primeiro sapato aos 15 anos de idade. Né? Então, o que ele carrega de escassez dentro dele, o que ele carrega de traumas, o que ele carrega de tristeza, ou o que ele carrega de superação, que às vezes para ele aquela vivência foi uma superação. Né? Então, como ele vivenciou aquilo, vai passando para os pais e para os netos. Então, se ele vivenciou, por exemplo, fui ter meus primeiros sapatos aos 15 anos de idade, como escassez, como dor e como queixa, a tendência é que tenha próximas gerações de pessoas queixosas, pessoas vítimas. Se ele vivenciou uma mesma situação, como, olha, como eu conquistei, como eu cresci, como eu fui bem, a partir de então, temos pessoas de sucesso. Então, o que se entende na constelação? Que até mesmo 20 gerações estão influenciando o nosso sistema familiar. Olha só, a maioria a gente nem conheceu. Praticamente até a terceira ou quarta geração, para quem teve bisavô aí, atrás disso a gente nem conhece, acaba nem conhecendo. Rafael, eu já vou abrindo a participação, já estão surgindo algumas perguntas aqui, vamos esperar para a gente começar a responder todo mundo junto, mas vai participando, 98405-2073 é o nosso WhatsApp. Rafael, na prática, a gente pode dizer que a constelação familiar é uma terapia? Isso é uma confusão muito comum e a gente diz que não, porque a psicoterapia, a terapia convencional, ela tem o seu lugar e bem estabelecido. Eu, por exemplo, faço psicoterapia a cada 15 dias. Né? Então, é um entendimento. Então, a constelação, ela mostra, através de representação familiar, que se usa representantes, o que está acontecendo em determinada queixa. Então, por exemplo, uma pessoa diz, eu estou com um problema de sucesso na minha vida, na minha carreira, ou não consigo lidar com os meus filhos. Aí, dentro da representação que faz através de pessoas, naquilo percebemos, você não está aceitando, por exemplo, a sua mãe. Claro. Então ela sabe, a constelação ela dá o norte, ela dá o caminho. Ela diz aqui, enquanto você não se ajustar, não aceitar a sua mãe como ela é, como ela pode ser, você vai ter problemas nessa área. Então pode ser que a partir de então ela possa procurar um psicoterapeuta, um psicólogo, um terapeuta para que desenrole, que às vezes tem muitos assuntos profundos, mas ela já sabe, eu vou ter que caminhar para a aceitação, vou ter que caminhar para isso. Então a constelação ela vem para facilitar, para que a pessoa visualize. Muitas vezes o outro visualiza os nossos problemas. Na constelação, uma dinâmica muito interessante que faz com que você esteja se visualizando.
através da técnica e da dinâmica, você se visualiza e diz, nossa, eu não vi que eu agia assim. Eu não me percebia assim. Às vezes todo mundo ao teu redor, muitas pessoas vão na constelação e dizem assim, eu te falei a vida inteira que você age assim. Mas a pessoa ainda ela nunca se percebeu. Então, a partir dessas informações, ou ela muda na hora, tem pessoas que já dá o clique e muda na hora, ou sim, ela tem que fazer um trabalho de terapia e psicoterapia. Como que, você falou na prática, né, que não é bem uma terapia, não é uma terapia, são encontros, né, com o constelador, Isso. né, no mínimo quantos e no máximo quantos? Então, cada movimento é único. Né? Tu não tem, porque, diferente da terapia, que a pessoa tem que ir desenvolvendo, desenrolando, tomando confiança e trazendo assuntos à tona, ali o assunto ele vem à tona. Então, a pessoa, a partir de então, ela vai, de uma sessão, ela já começa a compreender aquele caminho. Daí vai da aceitação dela ou da teimosia dela. Às vezes é a decisão de cada pessoa. Então, em determinado assunto é uma constelação. Pode ser que a pessoa traga futuramente um outro assunto, mas sempre procuramos o essencial. E dificilmente o essencial não está linkado a todo o nosso sistema, a todo jeito que as coisas acontecem na nossa vida. Né? Então, se uma pessoa tem conflito com o pai, por exemplo, ela vai ter dificuldades no trabalho dela, vai ter dificuldades com hierarquia, vai ter dificuldades na polícia, vai ter dificuldades com drogas. Então, muitas vezes a gente pega casos, e hoje a justiça, por exemplo, já tem o direito sistêmico, que é voltado para isso, para entender e identificar os crimes. Então, quando tem muito conflito com o pai, o que acontece? As pessoas não têm limite, as pessoas não identificam o limite. E aí você precisa olhar para isso. E geralmente quem vai constelar já está com uma dor, já está com uma dificuldade. E quando ele olha, vou ter que me alinhar com o meu pai, vou ter que aceitar o meu pai, vou ter que aceitar aquele sistema, a partir de então fica mais fácil. Então é um movimento único. Vai sim da aceitação, vai sim do entendimento daquela pessoa naquele momento. Mas a tendência é um movimento. Quando a pessoa vai, né, vai constelar, como você falou, aí vai ter que lembrar lá, né, você falou, várias gerações, né, e a gente não lembra. Então tem que mexer realmente com a família toda, porque eu vou ter que perguntar para minha mãe como era a minha bisavó e como era a minha tataravó. Funciona assim? Tem que realmente mexer com a família inteira ou não? Ou é o que eu lembro? Essa é a vantagem do campo sistêmico, que é estudado por Rupert Bell, que é um primeiro físico que estudou o campo sistêmico e como funcionam as relações humanas. Às vezes, ou na grande maioria das vezes, a pessoa só traz, eu digo, um assunto, um tema bem curto. Eu estou com dificuldade de tal coisa, eu estou com dificuldade de lidar com os meus filhos. Sim. E a partir do campo sistêmico vai emergindo situações que podem emergir lá da terceira ou quarta geração, dentro do movimento sistêmico. Então, porque senão eu te diria que uma pessoa que foi adotada não poderia ser constelar. Né? Porque, teoricamente, ela não sabe nada dos seus antepassados, ou na grande maioria das vezes. Verdade. Né? Então, ela propicia que todas as pessoas possam vivenciar, mesmo não sabendo as histórias. O que acontece? Porque o campo é totalmente científico. A repetição é igual em qualquer lugar do mundo. Quando tem uma interrupção de algo, quando acontece algo, quando tem um crime, quando tem um assassinato, a dinâmica de todos os membros é parecida. A dinâmica é igual. Então, nós começamos a compreender, olha, aqui tem um assassinato nos teus antepassados. Aonde? Iash. Olha só que interessante. A gente vai continuar conversando, já surgiram várias perguntas. O Rafael vai responder depois. A gente vai falar sobre quem pode ser constelador, outros assuntos que poderiam fazer parte dessa técnica. Então, a gente vai continuar contigo aqui, pode ser? Daqui a pouquinho ótimo, a gente volta a falar sobre o assunto. O Vermais vai fazer uma pausa bem rapidinha, toma uma aguinha e já volta, tá? O Vermais já volta.